Olá, pessoal. Vou colocar aqui para vocês uma revisão para a nossa avaliação de políticas públicas e legislação educacional, né, que vai ocorrer amanhã, no dia 28 de abril, né, no horário das 19 horas, no nosso horário mesmo de aula, né? E eu vou fazer do mesmo esquema que eu fiz para atividades rítmicas, né? Quem faz as duas disciplinas aí do terceiro período, que é deixar a prova para vocês no horário das 19 horas até as 23 e pouco, né? Que é o término do dia. Vou deixar para vocês as questões estão fáceis, foram no mesmo molde de atividades rítmicas, né? Eu vou estar envolvendo tudo que eu trabalhei nos slides, tá a parte escrita aqui da avaliação, eu vou estar comentando sobre as questões de uma forma bem objetiva, né? Só que nós vamos ter menos questões, nós vamos ter 8 questões, das quais 2 questões valem um ponto, e as outras questões vão valer meio ponto cada uma, né? Que aí fecham aí as questões necessárias para completar 5 pontos, que vale essa avaliação, que é o valor dessa avaliação. Ok? Então, vamos seguir para nossos conteúdos da prova. Ok, vamos lá, né? Então, eu vou falar sobre uma questão que aborda a composição da educação básica, né? Então, vejam bem, uma das coisas que vocês têm que se atentar quando se fala em inglês é na escrita. Quando fala composição da educação básica, não é a mesma coisa que falar obrigatoriedade da educação básica. Eu vou falar para vocês sobre a composição da educação básica. A composição da educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a composição da educação básica. Porque quando a gente fala em composição de educação e organização de ensino e obrigatoriedade de ensino, eu tenho 3 aspectos que precisam ser considerados em suas particularidades, à luz da lei, tá? Por exemplo, a ampliação para o ensino fundamental de 9 anos, ela mudou a estrutura da educação básica, né? A ampliação do ensino fundamental para 9 anos foi uma ampliação que ocorreu ao inserir uma série no início do ensino fundamental. É quando eu insiro uma série no início do ensino fundamental e a nomeio como primeiro ano do ensino fundamental. Daí eu empurrei todas as outras séries para frente, porque o que eu trouxe como primeiro ano do ensino fundamental foi a classe de alfabetização que pertencia à educação infantil, ao ensino infantil, né? Então, com a ampliação do ensino fundamental, houve um remanejamento da classe de alfabetização que pertencia à educação infantil, que passou a vir para o ensino fundamental como primeiro ano do ensino fundamental. Então, a ampliação não foi lá no final, não acrescentei o 9º ano, não. Foi cá no início, quando eu coloco a CA para ser nomeada como primeiro ano do ensino fundamental. Aí eu tenho os 9 anos de ensino fundamental. Ensino fundamental é uma etapa da educação básica. Educação básica é um nível de ensino. Educação básica. O outro nível de ensino é ensino superior. Dentro do nível de ensino educação básica, eu tenho a composição da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu tenho essas 3 etapas que pertencem ao nível de ensino educação básica. Então, são coisas assim, palavrinhas, que quando no concurso, então, pegam a gente pelo pé, a gente tem que estar atento a essas coisas, tá, meus amores? Uma outra questão que veio com o ensino fundamental, com a ampliação do ensino fundamental, foi o corte etário. O que é corte etário? Corte etário
é a data de aniversário para eu matricular a criatura na escola. Ponto enter, é isso. Só pode fazer aniversário para eu matricular naquela determinada série, que é o primeiro ano do ensino fundamental, no início do primeiro ano do ensino fundamental, a referência do primeiro trimestre do ano letivo. O primeiro trimestre do ano letivo se encerra em março. A data correta é 31 de março, mas vocês vão encontrar algumas literaturas com 30 de março. Então, 30 de março ou 31 de março é a data limite para corte etário, tá? Só que, com a obrigatoriedade da matrícula do ensino na pré-escola, né? Agora eu estou falando de obrigatoriedade na pré-escola, aos 4 anos de idade, o corte etário também passou a vigorar para a pré-escola. A criança só pode ser matriculada na pré-escola se ela completa 4 anos até 31 de março. Senão, ela não pode entrar na pré-escola. Ela pertence lá à creche, aos ensinos da creche. Como a creche não é obrigatória, então a obrigatoriedade é para quem completa 4 anos até 31 de março. Se a criança vai ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, ela precisa fazer 6 anos até 31 de março, que é a data oficial de corte etário legalmente pelo nosso sistema de educação. Tá? Então, não esqueçam desses detalhes, né? Sobre a educação especial, nós vamos ter uma questão falando sobre educação especial. E a educação especial é importante vocês se aterem, e eu pediria que vocês dessem uma lidinha nos artigos 58 e 60 da LDB, que são artigos curtinhos, que aí vocês vão entender de uma forma mais ampla essa explicação. Mas o básico da educação especial é que toda criança tem direito à matrícula em regime regular de ensino na educação especial. Toda criança com necessidades especiais tem a matrícula garantida na rede regular de ensino. Ela não vai ter um atendimento dentro da escola especializada. Ela precisa ter, no contraturno, num outro horário, um acompanhamento dentro da especificidade que diz a natureza da educação especial dela. É um síndrome de Down? É um Asperger? É um autista? Né? É um TDAH? Né? Uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, essas crianças que têm a necessidade educacional, ela precisa ter um amparo da especificidade da necessidade dela fora da escola. Mas dentro da escola, a matrícula dela deverá ser aceita. Tá bom, meus amores? Vou dar uma paradinha aqui e vamos para outra página. Bom, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos falar sobre outra questão, né, que está na prova, e ela vai falar sobre o iniciozinho logo da LDB, sobre as finalidades básicas para a educação, né, o que se pretende basicamente com a educação. Então, no segundo artigo da LDB, ele fala que as finalidades básicas para a educação estão concentradas no pleno desenvolvimento do educando, né? O educando, ele vai estudar na educação básica por muito tempo, né? Pelo menos aí dos 4 aos 17 anos ele vai estar estudando e se preparando na educação básica. Vai passar pela pré-escola, né? Obrigatoriamente, falando de obrigatoriedade de ensino, vai passar pela pré-escola, vai passar pelo ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e vai concluir lá o ensino médio, né? Então, ele vai estar em pleno desenvolvimento, né? Tanto físico, né, quanto mental, porque é o período que mais se desenvolve, né? A primeira infância, depois a adolescência.
Outra finalidade é o preparo para a cidadania, né? A gente prevê com essa finalidade básica que a educação precisa promover para o ser, um preparo para um cidadão, abre aspas aí, um preparo pleno para inseri-lo em sociedade, né? E além disso, a sua qualificação para o trabalho. Não é a profissionalização, porque isso aí vem com o ensino de abordagem tecnológicas, né? A abordagem tecnológica, a gente vai estar falando aí de uma outra situação. O ensino tecnológico, ele tem algumas escolas que preparam para o trabalho, né? Os CETECs, as FAETECs, que tem um ensino profissionalizante. Nós estamos falando de educação básica, né? Então, a qualificação para o trabalho é a base que ele vai ter para adquirir uma profissão depois da educação básica, né? Seguindo para um outro nível de ensino, que seria o ensino superior. Ele se prepara, vai fazer lá o processo seletivo para cursar o ensino superior, vai entrar para o ensino superior e vai se profissionalizar, né? A qualificação é o que prepara ele na educação básica, ok? Então, as finalidades básicas para a educação seguem focando no pleno desenvolvimento do educando, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho, né? Outra questão, né, que eu já falei lá no iniciozinho da nossa revisão sobre os níveis de ensino, né, é a grande confusão que as pessoas fazem com níveis e modalidades de ensino, né? Níveis de ensino é a composição da educação básica. É educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esses são os 3 níveis de ensino que existem dentro da educação básica. A modalidade de ensino é o modo, é o jeito de estar estudando esses níveis de ensino, né? Às vezes a pessoa não pode estudar esses níveis de ensino presencialmente. Então, o que ela faz? Ela pode estudar na modalidade de ensino à distância, a EAD, a tão famosa EAD, que está tão em voga, tão em moda, EAD. Então, EAD é uma modalidade de ensino, né? Existem condições para que se curse um ensino através de EAD, através do ensino à distância, né? Então, se aparecer lá, educação à distância, o que é uma educação à distância? É uma modalidade de ensino. Ensino fundamental, o que é o ensino fundamental? É um nível de ensino, né? Educação especial, o que é educação especial? É uma modalidade de ensino, né? Educação de jovens e adultos, é uma modalidade de ensino, né? Então, a gente precisa estar atento para não confundir essas questões, né? Falando de obrigatoriedade da educação básica, né? A gente precisa se ater que obrigatoriedade não é a mesma coisa que composição, nem é a mesma coisa que organização da educação. Então, agora eu vou falar sobre obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela vai dos 4 aos 17 anos. Dos 4 anos, hoje a obrigatoriedade aos 4 anos, os pais, né, os responsáveis legais por aquela criança de 4 anos, podem efetuar a matrícula dela aos 4 anos na pré-escola. Hoje isso já é possível, tá? Na pré-escola. Mas essa criança precisa completar 4 anos até 31 de março. Se ela completa 4 anos depois de 31 de março, ela não é pré-escola, ela é creche, tá ok? Dos 4 aos 17 anos. 17 anos, pelo ensino regular, ele está saindo lá no ensino médio. Então, a educação básica obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. E uma última questão, né? Não sei se na ordem que está lá na prova, porque a gente, quando parte as questões lá para fazer a prova ela embaralha as questões, ela embaralha tudo, né? Ela embaralha todas as questões. Então, a prova cai para cada pessoa de um jeito. Assim me falaram, né? Eu acredito que seja dessa forma. Então, uma última questão, uma questão que eu lembro que está lá é sobre o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Que fala exatamente sobre o ensino fundamental. Que o ensino fundamental é
obrigatório e terá a duração de 9 anos. Ele não é só obrigatório, ele é obrigatório e gratuito. Ele tem que ser oferecido para as crianças nessa faixa etária e na escola pública. Então, ele se inicia o ensino fundamental, atenção, ensino fundamental, se ensina aos 6 anos, e a criança que estiver iniciando no ensino fundamental aos 6 anos, ela deverá completar 6 anos até quando? Até 31 de março, para que essa matrícula seja efetivada no primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, ela se inicia aos 6 anos de idade e tem por objetivo a formação básica do cidadão. Que, olha, era o que a gente estava falando agora há pouco sobre os princípios e finalidades básicas para a educação, que está lá no artigo 2º e vai complementar, né, vem ser complementado agora no artigo 32 da LDB, né? Bom, essas são as questões, gente, da prova, tá? Eu espero que vocês sejam abençoados fazendo essa prova. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu me reinventei, eu aprendi a mexer com informática em coisas que eu realmente não sabia. Desculpa já de antemão o desabafo, tá? Mas eu faço isso com muito carinho, porque para mim também está sendo um aprendizado, então eu não considero isso como perdido. Eu fico em casa, nós temos que ficar em casa. Aliás, fiquem em casa, por favor, tá? Porque a gente está se preservando. E realmente ficar em casa sem ter muito o que fazer é complicado, né? E aí a gente tem muitas pessoas que estão desenvolvendo algumas questões emocionais, aí, depressão. Eu tenho atendido, né, online, algumas pessoas têm me procurado para conversar, porque não é fácil. A gente precisa ter o que fazer. Então, eu não estou fazendo um desabafo como um desagrado, eu estou fazendo um desabafo como uma coisa que ainda bem que eu tenho isso para fazer para vocês, tá? Ainda não estou no meu ápice do conhecimento, acho que eu não vou estar nunca, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando conhecimento. Eu espero que vocês gostem, que vocês sejam bem abençoados nessa prova e fiquem com Deus. Boa prova para todos. E não esqueçam, amanhã, 7 horas, a nossa avaliaçãozinha individual. Ok, meus amores? Fiquem com Deus.